Olá, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro, porque o desafio de agora será começarmos a estudar o Poder Executivo. Poder Executivo, introdução, e já vamos aprofundar até as atribuições do Presidente da República. E para sua melhor compreensão, vamos dividir essa aula aqui em 11 lições. 11 lições importantes sobre o Poder Executivo. Pode ter certeza que a partir de uma dessas 11 lições, essas 11 notas por nós aqui selecionadas para você, é que as bancas examinadoras costumam questionar o candidato. Então, para que nós não percamos tempo, vamos à primeira nota para o seu portfólio. Anote aí no seu caderno o seguinte questionamento: quem exerce o poder executivo no âmbito federal brasileiro? No Brasil, quem exerce o poder executivo no âmbito federal? Esta pergunta é importante e com uma certa frequência as bancas examinadoras costumam explorar por conta de uma certa confusão que às vezes os candidatos fazem a partir da leitura do artigo 76 da nossa Constituição Federal. É lá no artigo 76 que temos quem exerce o poder executivo no Brasil, no âmbito federal, mas aí o texto do artigo 76 às vezes deixa margem para certas confusões que nós vamos de uma vez por todas esclarecer para você aqui, para que você não seja aí apanhado, desprevenido pelo examinador da sua banca de concurso. Então, no artigo 76 nós temos o seguinte: o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Aí, às vezes, na sua prova de concurso, a questão cai mais ou menos assim: o poder executivo é exercido pelo presidente da República e pelos ministros de Estado. Uma alternativa, se cair uma assertiva deste conteúdo, é errônea. Deixa eu repetir para você, para ver se você fica ligado em como o examinador pensa e pensa para destruir os seus projetos. O artigo 76 nos diz assim, está aqui na Constituição: o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Aí lá na sua questão cai: o poder executivo é exercido pelo presidente da República e pelos ministros de Estado. Você precipitadamente marca como certa e está errado. Está errado porque o poder executivo no âmbito federal é exercido pelo presidente da República. É ele o titular do exercício do poder executivo no Brasil. Isto seria um questionamento. Agora, um segundo questionamento relacionado a este poderia ser feito: quem auxilia o presidente da República no exercício do poder executivo? Aí viriam alternativas, né? Quem auxilia o presidente da República no exercício do poder executivo? De repente, uma alternativa para marcar certo ou errado viria que o presidente da República é auxiliado no exercício do poder executivo pelos ministros de Estado. Mas se viesse uma outra alternativa, o presidente da República é auxiliado no exercício do poder executivo pelos ministros de Estado e pelo vice-presidente da República, esta seria a correta. Por quê? Apesar daqui no artigo 76, nós só temos que o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Nós temos lá na frente, no artigo 79, parágrafo único, que uma das atribuições do vice-presidente da República é auxiliar o presidente da República no exercício do poder executivo. Então, cuidado com estas possibilidades de pegadinha, né? de armadilhas que o examinador pode preparar para você,
a partir do artigo 76. Então, para o seu portfólio, o poder executivo no Brasil é exercido por quem? Pelo presidente da República. Neste exercício do poder executivo, o presidente da República é auxiliado por quem? Pelos ministros de Estado e pelo vice-presidente da República. Ministros de Estado está aqui anunciado no artigo 76, e o vice-presidente da República, como auxiliar do presidente no exercício do poder executivo, está anunciado no artigo 79, parágrafo único. Esta foi a primeira nota para o seu portfólio e já vamos para a segunda. Como ocorre a eleição do presidente do Brasil? Como ocorre a eleição do presidente juntamente com seu vice no Brasil? Então, nós vamos aqui, em rápidas palavras, trazer para você a dinâmica das eleições presidenciais no Brasil. Em princípio, a eleição ocorre no primeiro domingo de outubro do último ano do mandato do presidente ali atual. O presidente está no último ano do seu mandato, então no mês de outubro, no primeiro domingo de outubro, ocorrem as eleições para eleger o presidente da República e seu vice. Inclusive o presidente atual pode se reeleger se estiver ainda com esta possibilidade, né? Se for para o seu segundo mandato. Então, em princípio, em primeiro momento, a eleição é realizada no primeiro domingo de outubro e sairá vencedor o candidato que obtiver maioria absoluta dos votos. 2, 3, 4 candidatos, se um deles atingir a maioria absoluta, né, passar ali dos 50%, será eleito já em primeiro turno, já em único turno. Mas, se por acaso nenhum candidato conseguir obter maioria absoluta nesta eleição, neste pleito eleitoral do primeiro domingo de outubro, aí se marca um segundo turno. Um segundo momento para os eleitores de todo o Brasil irem às urnas, e aí será no último domingo do mês de outubro, daquele ano em que se encerra o mandato do presidente atual. Então, dos candidatos que concorreram no primeiro turno e que ninguém conseguiu a maioria absoluta, os 2 mais votados irão para este segundo turno, a se realizar no último domingo do mês de outubro. E aí, neste segundo turno, sairá vencedor o candidato que obtiver maioria absoluta, E atenção que quando nós estamos falando nesta eleição presidencial, no primeiro turno, ou único turno, se não houver um segundo, em que se elege o candidato que obtiver maioria absoluta dos votos, a Constituição é clara em dizer que estes votos, para se computar a maioria absoluta, exclui os votos em branco e exclui os votos nulos. Então, quando se quer computar a maioria absoluta dos votos obtidos pelo candidato vencedor, excluem-se os votos em branco e excluem-se os votos nulos. Muito bem. Esta foi a segunda nota para o seu portfólio. Às vezes o examinador da sua banca de concurso quer testar os seus conhecimentos acerca desta dinâmica das eleições presidenciais no Brasil. E aí está para você as informações principais. Segunda nota, e já vamos avançar, né? Nós já vamos para o terceiro questionamento. Terceiro importantíssimo questionamento, que às vezes o examinador se debruça sobre ele para testar os seus conhecimentos e você vai estar preparado para responder à altura, né? Como acontece a substituição e a sucessão do presidente da República em caso de impedimento ou vacância? Como acontece a substituição ou a sucessão do presidente da República em caso de impedimento e vacância? No nosso questionamento aqui elaborado, nós temos substituição, sucessão, impedimento e vacância. Vamos associar aí essas ideias. Sempre que nós estivermos falando de um impedimento do presidente da República para o exercício do cargo, ele será
substituído. Impedimento, substituição. Vacância do cargo, sucessão. Então, o impedimento do presidente da República para o exercício do cargo se dá de uma forma assim, de uma maneira temporária, né? Não é definitivo. O presidente precisou se afastar do cargo, seja por motivo de férias, seja de repente por motivo de uma viagem, ou mesmo seja por motivo de se encontrar doente, e aí, temporariamente afastado, ele será substituído no cargo. Já quando o cargo de presidente fica vago, seja porque o presidente renunciou ao mandato, seja porque o presidente sofreu impeachment, seja porque o presidente morreu. Então, quando fica vago em definitivo, não falamos em substituição, mas falamos em sucessão. Substituição para os impedimentos temporários, sucessão para a vacância em definitivo do cargo. Então, a nossa pergunta foi o seguinte: como acontece a substituição e a sucessão do presidente da República em caso de impedimento e vacância? Em princípio, em primeira mão, será chamado vice-presidente da República. Esta é a principal missão do vice-presidente da República: substituir o presidente nos casos de impedimento e suceder o presidente nos casos de vacância. Mas, digamos que de repente o vice-presidente também não esteja disponível, né? não possa assumir por algum motivo, não possa substituir o presidente ou não possa suceder o presidente. Aí a Constituição traz outras autoridades na sequência. Primeiro, chama-se o vice-presidente. Sendo impossível o vice-presidente substituir ou suceder, chama-se quem? O presidente da Câmara dos Deputados. É a segunda autoridade na linha sucessória e de substituição do presidente da República. Se também o presidente da Câmara dos Deputados não puder suceder ou substituir, será chamado presidente do Senado Federal. Presidente do Senado Federal. E se também o presidente do Senado Federal não está em condições de assumir, aí é a vez do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, anote aí essa linha sucessória do cargo de presidente da República, essa linha de substituição nos impedimentos temporários. Primeiro, vice-presidente. Segundo, se este não pode, presidente da Câmara dos Deputados. Terceiro, presidente do Senado. E quarto, presidente do Supremo Tribunal Federal. Às vezes isso acontece, de repente, uma viagem importante, algum evento interessante para o país, viaja presidente, viaja vice, viaja presidente da Câmara, do Senado, aí sobra para quem? Presidente do Supremo Tribunal Federal, porque o cargo de presidente da República é de importância tamanha que não pode se deixar ali sem alguém tomando as decisões mais urgentes e corriqueiras. Então, gente, aí está esta linha de sucessão e de substituição do presidente da República. Note, primeiro o vice, depois presidente da Câmara, presidente do Senado e, por fim, presidente do Supremo Tribunal Federal. Esta foi a nossa terceira questão e já vamos para a quarta. O que acontecerá se vagarem os cargos de presidente e de vice-presidente da República? Eu não estou falando aqui em impedimentos temporários, eu estou falando em vacância. O que acontecerá se vagarem os cargos de presidente e de vice-presidente da República? Preste atenção no questionamento e preste atenção na resposta, porque a partir daqui é muito bem provável que o examinador da sua banca de concurso elabore uma questão para você. O que acontecerá se vagarem? Não estou falando de impedimentos temporários, estou falando de vacância definitiva, os cargos de presidente da República e de vice-presidente da República. Presidente, digamos que renunciou. O vice assumiu. Digamos que o vice também renunciou. Vamos pensar assim, de forma mais nobre, para não imaginarmos que morreu um e morreu outro.
que sofreu impeachment um e que depois sofreu impeachment outro. Mas, em qualquer situação que ocorrer a vacância do cargo de presidente, tanto do presidente e do vice-presidente, vai acontecer o seguinte: será chamado a suceder quem? Primeiro, o presidente da Câmara, se não for possível, o presidente do Senado, se não for possível, o presidente do Supremo. Mas, se esta vacância, a vacância do cargo de presidente e de vice-presidente da República, esta vacância acontecer nos primeiros 2 anos do mandato presidencial, haverá eleição 90 dias após a última vacância. 90 dias após a última vacância. Digamos que primeiro ocorreu a vacância por parte do presidente. O presidente renunciou, assumiu o vice. Mas aí o vice sofreu impeachment. Então a última vacância foi a do vice. O presidente da Câmara, digamos, assumiu a presidência do Brasil e já convocou as eleições para naquele dia da última vacância, 90 dias na frente, ocorrer as eleições. E isso se acontecer nos primeiros 2 anos do mandato. Esta eleição, que ocorrerá 90 dias após a última vacância, será uma eleição direta. O povo será chamado às urnas para escolher um novo presidente. Porque este presidente da Câmara, que na ordem ele o primeiro, ou do Senado, ou do Supremo, que assumir, somente vai assumir até que ocorra esta nova eleição e o eleito terminará o mandato daquele a quem ele sucede, né, através de uma nova eleição. Então não é que ele vai ser eleito para mais 4 anos, não. Vai ser eleito para o restante do mandato que falta daquele presidente que, digamos, renunciou, sofreu impeachment ou perdeu a vida, né? Então, veja a primeira situação do que ocorre se vagarem ao cargo de presidente da República e se também se tornar vago o cargo de vice-presidente da República, né? Na nossa ideia aqui, primeiro o presidente sofreu impeachment ou renunciou e depois o vice, mas também pode ocorrer o contrário. Por isso que diz que as eleições ocorrerá 90 dias após a última vacância. De repente o vice-presidente já renunciou. O país estava com o presidente, mas sem vice. E se o presidente também renunciar, ou sofrer impeachment, ou morrer? Então sempre após a última vacância que se conta os 90 dias para as eleições. Eleições diretas, povo nas urnas. E isto se as vacâncias dos cargos de presidente da República e vice-presidente da República acontecerem nos primeiros 2 anos do mandato. Porque se acontecerem nos 2 últimos anos do mandato é diferente. Nos últimos 2 anos do mandato ocorreu a vacância de presidente, depois do vice, ou vice-versa. O que acontece? O sucessor, em regra, em primeira mão, presidente da Câmara, assumirá o governo e convocará eleições para 30 dias, 90 dias, quando a vacância, as 2 vacâncias ocorrem nos primeiros 2 anos. Se a vacância do cargo de presidente e de vice ocorrer nos últimos 2 anos do mandato, aí a próxima eleição será dentro dos 30 dias após a última vacância. Se do presidente ou do vice, não importa. Após a última vacância, 30 dias na frente, eleições. E estas eleições serão eleições indiretas. Anote que aí nós estaremos tratando de eleições indiretas. Serão eleições diretas somente se as vacâncias acontecerem nos 2 primeiros anos do mandato. Mas, se as vacâncias do cargo de presidente e vice ocorrerem nos últimos 2 anos do mandato, a eleição é 30 dias após a última vacância e eleição indireta, significando com isso que quem elegerá o novo presidente não será o povo, e sim o Congresso Nacional. Então, tome esta nota importante para o seu portfólio e já vamos para a próxima.
Em qual situação o presidente da República e o vice-presidente da República necessitam de autorização do Congresso Nacional para se ausentarem do país? Anote isto aí no seu portfólio. Depois me acompanhe na resposta. Importante para a sua prova de concurso. Em qual situação o presidente da República e o vice-presidente da República necessitam de autorização do Congresso Nacional para se ausentarem do país? Gente, pequenas ausências, presidente e vice não precisam de autorização do Congresso Nacional. Mas se esta ausência do país for por mais de 15 dias, é necessário que o Congresso Nacional autorize. Então, a sua pergunta é: em qual situação o presidente e o vice-presidente da República necessitam de autorização do Congresso Nacional para se ausentarem do país? Sempre que esta ausência for superior a 15 dias, sempre que a ausência do presidente ou do vice-presidente, a ausência do país, for superior a 15 dias, é preciso que o Congresso Nacional autorize. E isto sob pena de perder o cargo. Ausentou-se do país por mais de 15 dias, sem autorização do Congresso Nacional, presidente ou vice perdem o cargo. Esta foi a nossa quinta pergunta aí para você anotar no seu caderno, e já vamos para a sexta. Estamos dando conta do Poder Executivo naquilo que é mais importante, naquilo que é mais comumente cobrado nas provas de concurso. E estamos organizando os seus estudos a partir de uma pergunta geral. Você precisa dominar este conteúdo, porque é em cima desta pergunta geral que o examinador monta a questão, e já vamos para a sexta. Dentre as competências privativas do presidente da República, quais são as próprias de sua condição de chefe de Estado? Eu vou repetir. Dentre as competências privativas do presidente da República, quais são próprias de sua condição de chefe de Estado? Veja só. O artigo 84 da Constituição Federal traz um rol, na verdade, exemplificativo das atribuições do presidente da República. Exemplificativo, não exaure, né? Ali são apenas as mais comuns atribuições. Só que o presidente da República, já que no Brasil nós adotamos como sistema de governo presidencialismo, sistemas de governo pelo mundo afora são presidencialistas e parlamentaristas, né? Parlamentarismo, nós temos ali um presidente e um primeiro-ministro, ou um rei, ou uma rainha e um primeiro-ministro. E no presidencialismo não temos essa história de primeiro-ministro. O presidente da República acumula duas funções: a função de chefe de Estado e a função de chefe de governo. Por quê? No sistema parlamentarista, que existe por aí em muitos países, a exemplo da Inglaterra, da Alemanha e tantos outros, o presidente ou o rei, ele assume a função de chefe de Estado, enquanto que o primeiro-ministro assume a função de chefe de governo. Mas, nos países que, a exemplo do Brasil, adotam o sistema de governo presidencialista, o presidente, ele assume essas duas funções, chefe de Estado e chefe de governo. Aí, o que temos aqui nesta pergunta? Dentre as competências privativas do presidente da República, aquelas lá do artigo 84, quais são próprias de sua condição de chefe de Estado? Gente, veja só. Enquanto chefe de Estado, o presidente trata de qualquer assunto que envolva o Brasil com países, né, com estados estrangeiros. O chefe de Estado representa o Brasil nas relações internacionais. Enquanto que o chefe de governo, ele cuida das questões administrativas internas. Então, lá no artigo 84 da Constituição, nós temos
diversas competências ditas privativas do presidente da República e, dentre elas, algumas que são próprias de sua condição de chefe de Estado. Como eu falei, sempre aquelas que envolvem a relação do Brasil com estados estrangeiros. E aí nós temos alguns incisos do artigo 84 que trazem justamente esta competência privativa do presidente enquanto chefe de Estado. Nós temos no artigo 84 competências privativas e não exclusivas, porque algumas delas podem ser delegadas a terceiros, por isso que são competências privativas. Mas vamos procurar os incisos que trazem as competências próprias de chefe de Estado. Inciso 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Manter relações com estados estrangeiros, não há mais o que se questionar, né? Bem claro que é uma atribuição do presidente enquanto chefe de Estado. Aí não tem a ver com a administração interna do país, tem a ver com as relações internacionais do Estado brasileiro com estados outros. No oitavo, inciso 8º do artigo 84. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então, celebrar tratados, convenções e atos internacionais em relação do país com estados estrangeiros, uma atribuição do presidente própria do seu papel de chefe de Estado. E vamos para outro inciso, o 19, inciso 19 do artigo 84. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional, referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então, declarar guerra sempre vai ser com o Estado estrangeiro. Se é relação do Brasil com estados estrangeiros, atribuição do presidente enquanto chefe de Estado. E temos aqui o 20, celebrar a paz, autorizado com um referendo do Congresso Nacional. Tanto declarar guerra como celebrar a paz é uma relação do Brasil com estados estrangeiros, competência privativa do presidente enquanto chefe de Estado. E por fim nós temos aqui ainda o 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Sempre tem uma relação aí do Brasil com estados estrangeiros. Estas competências privativas do presidente são privativas dele enquanto chefe de Estado. Esta foi a nossa 6ª nota para o seu portfólio e já vamos para a 7ª. Dentre as competências privativas do presidente da República, aquelas competências privativas do artigo 84, né? Quais ele pode fazer, o que ele pode fazer, na verdade, mediante a expedição de decretos. A questão dos decretos presidenciais costuma ser muito cobrada aí pelas provas de concurso pelo Brasil afora. O presidente ele pode emitir 2 tipos de decretos distintos. Os decretos regulamentares, alguma lei aí foi criada, participação do Congresso Nacional, o presidente sancionando, publicando, mas esta lei é genérica, precisa de regulamentação, precisa de detalhamento. Aí o presidente da República expede o chamado decreto regulamentar para detalhar, para mostrar como vai na prática funcionar aquilo anunciado genericamente pela lei. Então, sempre que algumas leis aí são promulgadas, o Congresso Nacional aprova, o presidente sanciona, promulga, publica, aí algumas delas é preciso que o presidente da República expeça o competente decreto regulamentar. Mas existe também um outro tipo de decreto, que é o chamado decreto autônomo. Alguma situação vai ser
regulamentada pelo presidente da República através de um decreto, sem necessitar participação nenhuma do Congresso Nacional. O presidente decreta e aquilo ali passa a vigorar no ordenamento jurídico, independentemente de participação do Congresso Nacional. São chamados decretos autônomos. E estes decretos autônomos se encontram anunciados no artigo 84 da Constituição, onde temos as competências privativas, no inciso 6º. Compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto sobre. Este é o decreto autônomo. Não está regulamentando lei criada pelo Congresso. É o presidente por si mesmo regulamentando alguma situação através de um decreto autônomo. Então, compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto sobre a linha A: organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, quando esta organização da administração federal não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, o presidente poderá fazer mediante decreto autônomo. Precisa reorganizar a administração pública federal, mudar algo de lugar, acrescentar ou excluir, desde que isso não implique em aumento de despesa e desde que isso não implique na criação ou extinção de órgão público. Porque se implicar na criação ou extinção de órgão público, somente mediante lei. Lei, claro, criada pelo Congresso Nacional. Se implicar aumento de despesa, também mediante lei. Mas, se estas modificações, esta arrumação da administração pública federal não implica em aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, o presidente da República poderá fazê-lo mediante decreto autônomo. Esta é uma possibilidade, anunciada na linha A do inciso 6º do artigo 84. Mas temos a linha B. Uma outra possibilidade do presidente expedir decreto autônomo: extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Na linha anterior nós falamos de órgãos públicos. Não pode mediante decreto autônomo criar ou extinguir órgãos públicos. Na linha B não é órgãos, é cargos e funções. O presidente da República pode, mediante decreto autônomo, extinguir funções e cargos públicos quando vagos. Função pública X, cargo público Y, estão vagos? Estão. O presidente da República poderá extinguir essas funções e esses cargos públicos vagos mediante decreto autônomo, mas tão somente se estiverem vagos. Então, gente, esta foi a nossa 7ª nota para o seu portfólio e já vamos para a 8ª. Dentre as competências privativas do presidente da República, quais são as nomeações feitas pelo presidente que dependem de aprovação do Senado Federal? Entre as competências privativas do presidente da República, existem algumas que é a de nomear autoridades para cargos aí em órgãos importantes no Brasil. E aí, algumas dessas autoridades nomeadas pelo presidente da República precisam de aprovação do Senado Federal, e é isto que nós estamos questionando nesta nossa 8ª nota para o seu portfólio. Quais são as nomeações feitas pelo presidente da República que precisam do referendo do Congresso Nacional, precisam da aprovação do Congresso Nacional? E isso aí se encontra em 2 incisos do artigo 84. Primeiro, no inciso 14,
compete privativamente ao presidente da República, inciso 14, nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de territórios, se territórios existirem, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Então, olha o primeiro grupo, não é só esse, temos outro grupo, mas olha o primeiro grupo de autoridades que são nomeados pelo presidente da República e que precisam de aprovação por parte do Senado Federal, Quem são? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro do STF, o presidente nomeia, mas aquele nome precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Além dos ministros do Supremo Tribunal Federal, também os ministros dos tribunais superiores. Governadores de território. Vai que o Brasil resolve criar um território, os governadores dos territórios serão nomeados pelo presidente da República, dependendo de aprovação por parte do Senado Federal. Procurador-Geral da República, o nosso PGR, é nomeado pelo presidente da República, mas precisa de aprovação por parte de quem? Por parte do Senado Federal. Diretores e presidentes do Banco Central, nomeação de competência do presidente da República, requerendo, porém, aprovação por parte do Senado Federal. Este foi o primeiro grupo daquelas autoridades nomeadas pelo presidente da República que precisam de aprovação por parte de quem? Por parte do Senado Federal. Mas vamos para o segundo grupo. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Esses ministros do Tribunal de Contas da União são tratados lá no artigo 73 e eles são 9. São 9 os ministros do Tribunal de Contas da União. 3 deles são nomeados pela Câmara dos Deputados, 3 deles nomeados pelo Senado Federal e 3 deles nomeados pelo presidente da República. Só que os 3 ministros do Tribunal de Contas nomeados pelo presidente da República precisam antes da autorização do Senado Federal. Então, gente, esta foi a nossa 8ª nota, o nosso 8º questionamento, para que você vai costurando seu entendimento acerca do Poder Executivo naquilo que é mais importante para a sua prova de concurso. Vamos para a 9ª, né? Vamos para a 9ª nota. Mais uma pergunta para o seu portfólio. Dentre as competências privativas do presidente da República, aquelas do artigo 84, quais são as nomeações feitas pelo presidente que independem de aprovação pelo Senado Federal? Agora há pouco, na questão 8ª, a 8ª nota para o seu caderno aí, nós vimos aquelas nomeações do presidente da República que dependem de aprovação por parte do Senado. Agora nós queremos saber quais são as nomeações do presidente da República que independem de aprovação por parte do Senado. O presidente, ele diretamente nomeia e a pessoa já vai ser empossada no cargo. Aí nós temos isso nos incisos 16 e 17 do artigo 84. O artigo 84 compete privativamente ao presidente da República, inciso 16. Nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o advogado-geral da União. Então, os magistrados, né, os desembargadores dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais do trabalho, estes magistrados são nomeados pelo presidente da República e não precisa de autorização do Senado Federal, nem da Câmara, de ninguém. Nomeações livres do presidente da República, dentre aí suas competências privativas. Mas temos também o inciso 17, nomear membros do Conselho da República. Nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7 da Constituição. Então,
O Conselho da República, ele é composto ali por várias autoridades já definidas no texto da Constituição, e depois nós temos 6 cidadãos. 6 cidadãos, 2 escolhidos pela Câmara dos Deputados, 2 escolhidos pelo Senado e 2 escolhidos pelo Presidente da República. Dentre os 6 cidadãos que compõem, junto com outras autoridades, o Conselho da República, 2 deles são indicados livremente pelo Presidente da República, não necessita de autorização do Senado Federal. Esta foi a 9ª nota para o seu portfólio, o nosso 9º questionamento. Entenda que estes questionamentos que aqui estamos elaborando e passando para vocês são temáticas gerais, que você precisa estar por dentro, você precisa dominar, porque é em cima delas, é em cima destas temáticas que as bancas examinadoras testam o seu conhecimento. Vamos agora para a décima, né? O rol do artigo 84 é taxativo ou exemplificativo? Nós temos ali o artigo 84, uma série, diversos incisos, trazendo as competências privativas do Presidente da República, mas cuidado, que ali são apenas exemplos. As principais funcionando também como um rol meramente exemplificativo. Isto porque, no último dos incisos do artigo 84, o inciso 27, nós temos o seguinte, que compete privativamente ao Presidente da República exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Então, na Constituição existem diversas outras que fogem àquele rol exemplificativo ali do artigo 34, e outras também surgem provenientes da legislação infraconstitucional. Então se ligue que aquele rol ali é meramente exemplificativo. E já vamos para a 11ª questão. A 11ª nota para o seu portfólio e a última para esta nossa aula, em que estamos tratando o Poder Executivo. Depois teremos mais aulas na sequência, mas para hoje vamos para a nossa última nota para o seu portfólio, mais um questionamento geral. Quais das atribuições elencadas no artigo 84, aquelas competências privativas do presidente, quais delas o presidente poderá delegar? Nós já dissemos no começo que essas competências são ditas privativas e não exclusivas, porque algumas delas podem ser delegadas. Aí, de repente, o examinador quer saber de você o seguinte: quais dentre essas atribuições, vai elencar algumas ali, são delegáveis. O Presidente da República pode delegar para alguém. Aí nós temos aqui a resposta para isso no parágrafo único do artigo 84. Vou fazer a leitura para você. Estamos procurando saber quais são as atribuições do Presidente da República, as atribuições privativas delegáveis, né? Parágrafo único do artigo 84. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6º, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Então, a primeira coisa a se prestar atenção aqui, antes de irmos atrás dos incisos para saber do que se trata, é saber quem são as autoridades que podem receber esta delegação, né? E aqui estão eles. Qualquer ministro de Estado, qualquer um dos ministros podem receber delegação dessas situações que já vamos passar. O Procurador-Geral da República, o nosso PGR, também pode receber uma delegação do Presidente da República, ou o Advogado-Geral da União, Ministro de Estado, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União. São os 3 grupos de autoridades que podem receber delegação do Presidente da República. Para o quê? Para inciso 6º. Dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Lembra disso?
quando comentamos lá atrás a respeito aquilo que o presidente pode fazer através de decreto autônomo, então esses decretos autônomos podem ser delegados a quem? Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e ministros de Estado. Né? Também ali a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Mas além dessas duas competências tratadas através de decreto autônomo, temos também outras, né? Por exemplo, no inciso 12, conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Conceder indulto, né? Chamado indulto natalino, aquele perdão, aquela graça a presos. Isso pode ser feito diretamente pelo presidente da República ou através de um ministro de Estado, através do PGR ou do Advogado-Geral da União. Temos mais. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Na forma da lei. Então estas são as competências privativas do presidente da República, que podem ser delegadas a quem? Podem ser delegadas a qualquer ministro de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. Gente, nós ficamos por aqui com esta aula. Continuaremos na próxima ainda tratando sobre o Poder Executivo, quando veremos ali crimes de responsabilidade. E eu espero que tenha sido útil aos seus estudos. Peço que, se você gostou dessa aula, aproveita para se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, curte o vídeo e convido você para daqui a pouco continuarmos os nossos estudos sobre Poder Executivo. Até já!